Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que tem o seu coração, que tem a sua alma. Bendito seja Deus que guarda a sua vida, bendito seja Deus que encontra no seu coração um lugar onde Ele habita, onde Ele faz morada, o lugar onde Ele faz propagar a palavra dEle, e o reino de Deus se estabelece em sua vida e através da sua vida. Por isso, Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos, Senhor, Te glorificar nessa hora. Deus, hoje é um dia, meu Senhor, que requer de nós o ímpeto de um cristianismo verdadeiro, Pai. Hoje é um dia, Senhor, e esse é um tempo em que o Senhor espera, ó Deus, que nós cumpramos com retidão, meu Senhor, aquilo que nós aprendemos, Senhor. Ó Deus, os princípios, os rudimentos da fé, a sã doutrina. O Senhor espera de nós fidelidade, o Senhor espera de nós um comportamento compatível com aquilo que temos aprendido do Senhor. E é o que pedimos nessa hora, Deus, em nome de Jesus, guardando, meu Senhor, o nosso coração, guardando, meu Senhor, os nossos ouvidos, Pai, tornando, meu Senhor, a nossa visão seletiva, Senhor, perante aquilo que nós vemos, aquilo que assistimos, as nossas vidas diante do Teu altar. E nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, enche-nos, Pai, da graça, enche-nos do Teu poder, enche-nos, meu Senhor, da majestade, Pai, que está em Ti, ó Deus, e a Tua glória, Senhor, ela resplandeça em nós, em nome de Jesus. Que esse seja um tempo, Pai, em que nós estejamos desejosos de uma vida na Tua presença, que o nosso coração, Senhor, ele queime de vontade, de desejo, de andar diante do Senhor. Que o nosso coração, Senhor, ele desperte, ó Deus, em grande avivamento, porque avivamento diz respeito ao quão prazeroso é o tempo, Senhor, de qualidade que nós zelamos para contigo. Avivamento diz respeito ao quanto nós estamos apaixonados pelo Senhor, pela Tua obra. Ó Deus, o quanto nós estamos, Senhor, mergulhados, estamos imersos num projeto que é Teu, Pai, e que o Senhor manifesta, revela, ó Deus, e faz com que ele se cumpra através de nós. Nós fazemos parte do fluxo profético em que a Tua palavra, Senhor, ela permeia toda a terra. E nós, Senhor, estamos integrados a esse projeto. Queremos, Pai, em nome de Jesus, que sejamos de fato, Deus, isso é o que nós desejamos, que de fato nós sejamos, meu Pai, um contraponto para essa sociedade, um contraponto para pessoas que talvez nesse momento estejam mergulhadas, Pai, num universo de suposta alegria, felicidade, estão buscando um prazer momentâneo, passageiro, efêmero, fugaz, mas que o Senhor nos coloca num cenário, num contexto de existência, para que nós possamos levar outras pessoas a refletirem a respeito de fato o que elas esperam, o que elas querem, o que elas desejam viver. E tudo isso vai dizer respeito, Pai, a andar nos Teus caminhos, cumprir, Pai, com diligência, com retidão, com vontade, com dedicação, aquilo que o Senhor desenhou, escreveu, determinou para cada um de nós. Não fugiremos, Pai, do nosso propósito, porque também, Senhor, desejamos que outras pessoas não fujam dos Seus propósitos, Pai, dos propósitos que o Senhor pôs e estabeleceu sobre cada uma delas, mas que no final de tudo, Senhor, no final de tudo nós possamos cumprir a nossa jornada de vida na terra e possamos lembrar, Pai, que valeu a pena, e possamos saber, Pai, que o Teu amor nos envolveu, o Teu amor nos cobriu, o Teu amor, Senhor, nos completou. Precisamos desse amor, Pai. Então, que esse amor se cumpra sobre nós e a Tua palavra, Senhor, ó Deus, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, alcance, Senhor, em profundidade a nossa alma e nos leve, Senhor, a uma dimensão de maturidade, a um nível, Senhor, de intensidade, Pai, de corações que ardem em Tua presença. Meu Senhor, de corações, ó Deus, que desejam ardentemente andar diante de Ti e viver e cumprir os Teus planos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, querido Deus, por esse dia, por essa hora. Obrigado, Senhor, por quem nessa hora também, nesse momento, ó Deus, se permite ao Espírito de Deus ministrar, falar, tratar, trabalhar. Nós queremos deixar o Teu Espírito agir. Então age, Espírito Santo de Deus, age sobre nós. Conserta-nos onde é necessário que sejamos consertados. Aprimora a nossa natureza, aperfeiçoa, Senhor, ó Deus, a boa obra que o Senhor começou em nós.
ó Deus, em nome de Jesus, mas que seja um tempo em que nós possamos olhar para a vida, não como aquilo que diz respeito a um projeto particular, mas algo que a gente possa dizer: Deus, aqui eu estou aqui, Senhor, faz em mim o que o Senhor quiser, faz na minha vida aquilo que bem te apraz. E nós, Senhor, como flechas na mão do arqueiro, nós queremos ser lançados segundo a vontade do Senhor. A flecha não tem vontade própria, senão cumprir aquilo, ó Deus, para o qual o arqueiro tensionou o arco, tensionou, Senhor, o lançamento, projetou aquele lançamento e soltou a flecha vai e cumpre. Assim somos nós, Senhor. Quando nós olhamos para frente, deixamos atrás as coisas que ficam, olhamos para frente, olhamos para o autor e consumador da nossa fé, põe os nossos olhos no Senhor, põe os nossos olhos na tua vontade, põe os nossos olhos no plano desejo do teu coração, em nome de Jesus. E aperfeiçoa-nos, Senhor, para que a nossa natureza humana, ela se submeta à identidade de Deus em nós, à natureza de Deus em nós, para que, Senhor, também, Pai, não sejamos seduzidos pelo que a carne nos incita a fazer, mas pelo que o Espírito arde, grita e geme dentro de nós, para que nós façamos e vivamos para a glória do Teu nome. Assim, Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas, e eu sei que você, onde você está, pode dizer amém. Amém, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Nós estamos vivendo momentos em que a nossa fidelidade ela é provada. A nossa fidelidade, o nosso comprometimento, aquilo que diz respeito ao compromisso com aquilo que assumimos. Fidelidade tem muito a ver com isso. O grande significado de fidelidade diz respeito ao grau de comprometimento com aquilo que nós assumimos. Se nós assumimos, seja lá o que você assume, se você se compromete com aquilo que você assume, você demonstra uma postura fiel. Deus espera que nós sejamos fiéis à sua palavra. Deus espera que nós sejamos rigorosamente compatíveis em comportamento, em atitude, em pensamentos. As nossas ações, elas possam corresponder àquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. O Senhor tem derramado sobre a sua vida. Ele é manancial. Manancial é fonte que não se acaba, é nascente, fonte que não se acaba, é inesgotável. E Deus tem derramado a presença dEle, tem derramado a presença, mais e mais e mais e mais da presença dEle. É o que Ele espera de nós, que nós estejamos nutridos da presença de Deus. John Wesley, ele traz uma frase, e eu me recordo dessa frase. Falamos de John Wesley, alguém de 3 séculos, 2 séculos, 3 séculos atrás, e ele traz uma frase que é emblemática, quando ele diz assim: nós podemos até estabelecer, levantar uma geração que saiba tocar, que saiba dançar, que até saiba pregar demais, pregar muito, mas se nós não levantarmos uma geração que tenha prazer em orar, que tenha prazer em buscar a presença, que tenha prazer em se derramar diante de Deus, nós levantaremos uma geração desprovida da presença de Deus. E nós precisamos, em oração, nós precisamos estabelecer o relacionamento. E isso me chama muita atenção, porque quando John Wesley fala do tocar, do dançar, fala do pregar, isso diz muito respeito ao que nós damos, e precisamos cuidar daquilo que a gente dá para Deus. Nós não damos para Deus de qualquer forma, não entregamos a Deus de qualquer forma. O tocar pode ser algo da parte do homem para Deus, o dançar, o pregar, algo que o homem produz, que o homem cria, que o homem estabelece. Mas quando ele fala assim, nós precisamos levantar uma geração que ore, uma geração que se relacione com Deus, uma geração que busque Ele. É porque tudo aquilo que nós entregamos a Ele precisa ser de qualidade. A gente precisa tocar sim, mas tocar cheio da presença de Deus. Tocar cheios da graça de Deus. Se é para dançar, dancemos cheios da graça de Deus, do amor de Deus. Se é para pregar, que sejamos cheios do amor, da dependência, da graça de Deus. Precisamos dele para todas as coisas. Necessitamos, Senhor. Esse é um clamor da nossa alma. Essa é uma necessidade nossa, intrínseca à nossa existência. Mesmo quem se acha tão autossuficiente, ele está desprovido de algo que ele precisa muito. E a alma do homem se completa na presença de Deus, está cheia na presença de Deus, está envolvida quando na presença de Deus. A gente precisa ter uma geração e levantar uma geração que seja fiel ao Senhor. Esse é um tempo
Para pensar nisso. Esse é um tempo em que a sua fidelidade ela é posta à prova, e a sua consciência é a balança que deixa as claras, deixa à vista aquilo que você tem vivido, tem feito, como você tem se posicionado. Fidelidade diz respeito a posicionamento. Fidelidade é a qualidade de alguém de se comprometer com aquilo que assume. Assuma a sua condição de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que não vai se deixar levar pelas circunstâncias, não é levado por vento de doutrina, não é levado pelo movimento. Isso não diz respeito a alguém amar alguém ou deixar de amar pelas preferências de A, B ou C, mas diz respeito a convicções. O que você defende, o que você assume. Em que circunstâncias você é crente de verdade, você é um cristão de verdade? Em que circunstâncias você está vivendo um cristianismo que realmente seja um cristianismo transparente, um cristianismo verdadeiro? Não que exista um cristianismo falso, porque se falso fosse, sequer seria chamado de cristianismo. Aquilo que procede de Yeshua, aquilo que procede de Jesus, é algo límpido, é algo transparente, é algo puro, é algo santo, sagrado. Não poderia sequer ser chamado de algo falso quando alguém deixa de cumprir um mandamento. Não, ela sequer está exercendo um cristianismo. Mas eu quero chamar a atenção, e para um bom entendimento, é para que a gente saiba o quanto é valoroso viver uma jornada, o quanto é especial se viver uma jornada em que você considera os preceitos, os princípios do Evangelho. Não vou me deixar corromper pelo momento, não é pelo que eu assisto na TV, não é pelo movimento da vizinhança, não é pelo que a grande massa está fazendo, é pela palavra de Deus. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Seja pelo Espírito de Deus que você dê cada um dos seus passos. Seja pelo Espírito de Deus que nós possamos caminhar e dar os nossos passos segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Billy Graham, contemporâneo da nossa geração, falecido há poucos anos atrás, mas contemporâneo da nossa geração. Ele dizia assim: muitos chamam Deus de pai, mas muito poucos obedecem a Ele como filho. A gente precisa validar e valorizar o que é a obediência. Obediência à palavra, obediência à instrução, obediência aos mandamentos de Deus. E eu quero compartilhar com você o texto que está escrito em Daniel, livro do profeta Daniel, do capítulo 1. Eu vou precisar estender a leitura, começando do versículo 1, versículo 1, até o versículo 19. Depois a gente avança um pouco mais, para entender onde Deus fala conosco sobre fidelidade, e como testemunho da vida de Daniel, seus amigos, o quanto isso diz respeito à fidelidade, indiferentemente às circunstâncias, a momentos que estão sendo vividos. Talvez agora seja o momento que você pare para pensar a respeito da qualidade de fidelidade que você tem apresentado a Deus. E você vai perceber que não deve ser pelas circunstâncias, não pode ser pelo momento que se está vivendo, mas é pela defesa da fé, é pela defesa de uma vida em Cristo. É um discurso apologético, de fato. É um discurso voltado para a defesa da fé. Mas o quanto é importante você defender aquilo que tem sido a sua base, o seu sustento. Tem sido o seu parâmetro de vida, o seu referencial de vida. Daniel capítulo 1, vamos lá. A partir do verso também de número 1, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus.
E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso permaneceram diante do rei. Meu Deus, eu não sei se você entende, mas o que o Senhor ele mostra é a postura, a posição de homens que preferiram guardar o seu relacionamento, o seu convívio, a sua aliança e a sua intimidade com Deus, mesmo perante circunstâncias. Eu preciso muito falar a respeito disso, porque aparentemente qualquer pessoa poderia usar do advento deles terem sido capturados, levados como espólio de guerra, serem levados para a Babilônia, e poderiam usar isso como argumento para dizerem: nós precisamos fazer o que eles querem que a gente faça, e se necessário for negar a nossa fé, a gente nega também. Afinal de contas, as circunstâncias nos impõem algo nesse sentido, e a gente precisa parar para olhar para dentro de nós. O que te é capaz de impor alguma coisa? O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida. Ele fala de alturas, principados, potestades, anjos, demônios, coisas do presente, coisas do porvir. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus. Como pode existir alguma coisa que gere alguma atitude da minha parte, da nossa parte, em que nós tenhamos de abrir mão do relacionamento, da intimidade, dos princípios, dos rudimentos da fé? Indiferentemente às circunstâncias, porque estou certo, estou bem certo de que nem morte nem vida. Porque eu estou certo, estou convicto de que nem altura nem profundidade. Estou convicto de que nem anjo, nem nada do que se diga a respeito ao sobrenatural, nada pode me afastar da presença de Deus, do amor de Deus. Deus criou todas as circunstâncias para que nós pudéssemos estabelecer, aí sim, por uma decisão própria, por uma atitude particular, a gente pudesse gerar o relacionamento ou gerir
o relacionamento, fazer a melhor gestão do relacionamento. Mas vamos lá, está lá Daniel, estão os seus amigos. E agora que Judá foi sitiada, e agora que a Babilônia invade terras de Israel, e agora que Nabucodonosor leva cativos o que havia de melhor, o texto bíblico diz a respeito da exigência de Nabucodonosor, declarando, dizendo ao chefe dos eunucos que era necessário que fossem levados para a Babilônia jovens que não tivessem defeito, jovens que fossem formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, que tivessem conhecimento. E todas essas coisas com uma finalidade: eles precisariam viver no palácio do rei, para que no final de uma determinada jornada, instruídos nas letras e na língua dos caldeus, eles pudessem servir ao rei na Babilônia. Agora vamos imaginar que estamos tratando de uma cultura completamente avessa, antagônica à direção de Deus e à palavra de Deus. Então são aqueles jovens tomados, aprisionados, e agora eles vão precisar ser tratados, trabalhados, vão ser alimentados com a comida que o rei determinou, vão ser instruídos e doutrinados segundo a lei dos caldeus, a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus. Eles vão precisar abrir mão do que é confissão de fé, definição de relacionamento com Deus, porque vai ser necessário viver os mesmos princípios de a vida espiritual ou de religiosidade que os babilônicos usavam. Não, eles não fazem isso. Eles entendem aquela circunstância. Obviamente que nós estamos falando de pessoas que estavam entendendo o que estava acontecendo. Fomos tomados cativos. Nós estamos agora debaixo de uma outra dinastia. Estamos sendo cuidados por um outro rei, um outro reino. Estamos vivendo segundo a cultura e as exigências locais. Mas ninguém pode tirar aquilo que está dentro de mim. Ninguém pode tirar, ninguém pode expulsar de dentro de mim aquilo que eu carrego e tem tão grande valor, é algo tão expressivo, tão valioso. Mesmo em meio àquelas circunstâncias e dificuldade, faria sentido, todo sentido, sustentar a fidelidade. Faria todo sentido sustentar toda aquela circunstância de fidelidade. Eu preciso ser fiel agora. É agora que eu vou precisar ser fiel. Agora a minha fé está sendo provada. Agora eu estou sendo testado. Realmente agora eu vou poder entender se de fato eu tenho guardado o Evangelho, tenho guardado a palavra de Deus. Isso diz respeito a cada um de nós. Ao quanto nós temos vivido realmente um cristianismo. É um cristianismo verdadeiro, de fato é um cristianismo. O que está acontecendo? Eu me lembro de Jesus falando, João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E ele ainda diz assim: e aquele que me ama será amado do meu Pai. E ele ainda completa dizendo: e eu amarei e me manifestarei a ele. Nós estamos vendo o vínculo da perfeição. A Bíblia fala que o amor é o vínculo da perfeição. E esse vínculo da perfeição, contido literalmente nesse texto de João 14, 21, diz: aquele que me ama. Isso é Jesus dizendo: aquele que me ama. Expressão de amor ao Senhor é guardar os seus mandamentos em fidelidade. Aquele que me ama. Você quer expressar amor a Deus, não vai ser pelo que você fala da boca para fora. Muitas pessoas abrem as suas bocas, declaram da boca para fora que amam a Deus, mas espera aí, não é da boca para fora. Porque ninguém pode ter esse amor aferido da mesma forma como os homens, as pessoas conseguem aferir, ou ao menos tentam entender que dimensão de amor é esse. Aí Deus vai lá dentro, Ele olha para dentro do seu coração, Ele vai lá dentro e Ele afere que tipo, que qualidade, que densidade de amor é esse que de fato está sendo externado. Então não é pelo muito falar, mas é pelo que nós fazemos, pelo que realmente expressa a nossa identidade, o nosso comportamento, a nossa postura, como nós vamos lidar com as situações, com as circunstâncias. Não vai ser nunca pelo que a gente vai dizer, ou talvez até quando você falar isso vai ser tão natural e tão espontâneo, que você sequer se preocupará com a impressão que você vai passar, porque você é rigorosamente aquilo que você denuncia ser. E de fato você é aquilo que você declara ser e que você assume como compromisso e como responsabilidade ser, viver e defender.
Guarda o seu coração em fidelidade diante de Deus. Guarda o seu coração em condição total de fidelidade a Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, tomados cativos, se posicionaram diante do chefe dos eunucos e disseram: não queremos essa comida. Não, mas é a ordem do rei. Nós não queremos essa comida, a gente não quer. Nós temos a cultura, nós temos um relacionamento, nós temos uma forma de envolvimento, de intimidade com Deus. Nós não queremos misturar com a forma e a cultura de vocês. Estava muito claro, estava muito explícito. Mas tem que ser dessa forma. E mesmo quando Daniel disse: mas nos abstenha disso, o chefe dos eunucos declara para Daniel: não posso fazer isso, porque se o semblante de vocês tiver ruim junto aos demais que estão se alimentando das iguarias do rei, e o semblante de vocês estiver descaído, o semblante for um semblante entristecido, isso vai custar minha cabeça, isso vai custar minha vida diante do rei. O chefe dos eunucos não comprou a ideia. Ele entendeu qual era a petição, qual era o clamor de Daniel, mas não comprou a ideia. E o texto vai dizer que foi o dispenseiro do chefe dos eunucos, alguém que foi colocado para fazer o serviço. Vai lá e coloca comida para eles. Daniel vai de novo: a gente não quer comer dessa comida, não posso fazer isso. A gente não quer comer dessa comida, não pode. Então faz um teste, testa por 10 dias. Já que o projeto do rei são 3 anos, nós vamos ficar 3 anos sendo preparados, comendo das iguarias do rei. Nós vamos viver tudo aquilo que o rei quer que a gente viva. Então assim, um projeto de 3 anos é um projeto longo. Testa 10 dias e veja o que é capaz de acontecer em 10 dias. Pois em 10 dias, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel não estavam comendo daquilo que o rei havia determinado. E diz a Bíblia que o semblante deles era ainda muito melhor, estavam muito mais viçosos e muito mais vistosos. E eu começo a entender a representatividade da fidelidade, o que é capaz de acontecer quando nós somos fiéis. O que é possível de acontecer quando somos fiéis? Primeiro que quando nós falamos de fidelidade, nós estamos andando numa seara sobrenatural extraordinária. Estamos falando de algo sobrenatural. Andar segundo a palavra de Deus já é andar no sobrenatural, é transitar pelo sobrenatural. E fica muito patente, fica muito claro que quando as pessoas elas andam por vista, e a Bíblia fala: não andamos por vista, andamos por fé. Mas quando as pessoas andam por vista, é porque elas andam diante daquilo que elas acreditam, que é palpável, que é concreto. São as coisas que trazem convicção para o coração. Mas o Senhor Ele nos instrui a respeito de acreditar em Deus. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Essa bem-aventurança diz respeito a uma vivência no sobrenatural de Deus, que transcende tudo aquilo que é palpável, concreto, visível, factível. Nós não precisamos acreditar no que é factível. Ninguém contrastaria com aquilo que já existe. Alguém vai negar algo que existe? Não vai. Então não é contrastar com o que já existe, é viver o sobrenatural, ainda que você não veja, ainda que você não saiba, ainda que você desconheça, mas você sabe que Deus está naquele negócio, que Deus está naquele lugar. A Bíblia deixa isso muito claro no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova, a certeza, a convicção daquilo que não se vê. E a gente precisa entender e acreditar que as nossas atitudes, ações de fidelidade, elas vão movimentar o mundo espiritual. Tenha certeza disso. E eu vou dizer para você de novo: tudo aquilo que diz respeito a uma postura de fidelidade, de comprometimento, de assumir a responsabilidade perante as Escrituras, isso move o sobrenatural, isso movimenta o sobrenatural. É porque as pessoas, elas muitas vezes alimentam um relacionamento com Deus que parece esperar que alguma coisa aconteça como se fosse algo mágico. Não, Deus não é mágico. Deus é o Senhor.
Ele é Deus. Ele é Deus, dono de tudo, de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. O Senhor de toda a existência, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é o Senhor. E Ele sequer precisa ter que provar alguma coisa para mim ou para você. Não é assim, não é esse o sentido, mas o sentido esperado da parte de Deus é: coloca os teus olhos no Senhor. Coloca os teus olhos no Senhor. Entrega o teu coração a Deus, confia em Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Todos os teus planos serão bem-sucedidos, serão estabelecidos. Se você entender o que é viver uma vida de fidelidade, de comprometimento com Deus, de intimidade com Deus. E quando você vive dessa forma, você está sustentando uma vida de fidelidade. E vale a pena viver uma vida de fidelidade. Porque na sua vida de fidelidade sustentada, você está mostrando quem você é. E precisamos viver essa vida na perspectiva de quem nós somos, em Deus, e segundo a vontade de Deus e a vocação de Deus. Fazemos parte de um recorte da existência, onde Deus estabelece e cumpre o seu projeto, o seu fluxo profético. Nada está estanque em nós. O projeto de Deus não para, não cessa em alguém. O projeto de Deus, ele é contínuo, ele é permanente, ele é perene, ele é eterno. Ele é eterno antes e é eterno depois. Antes da eternidade, depois da eternidade, tudo isso diz respeito à totalidade e completude de Deus. Nada para em você, nada para em nós, não para na igreja. Não, mas até que se cumpram os séculos, até que os tempos dessa vida se cumpram, nós estamos realizando o fluxo profético e vivendo o fluxo profético de Deus. E você vai precisar ser quem Deus quer que você seja. Não é pelo que você tem, pelo que você alcança, não é por absolutamente nada alheio à vontade soberana do Senhor. É pelo que Ele faz você ser. Você ser. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar. Ele assentou no seu coração, que significa dizer que ele recebeu, admitiu no seu coração. A fidelidade, ela se cumpriu antes de qualquer coisa no coração de Daniel. Ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Isso diz respeito a quem você é diante de Deus. Quem é você na presença de Deus? Fidelidade fala muito mais do que uma atitude, fala de identidade. Fala muito mais de algo que diz respeito ao estereótipo, à casca, à fachada, à capa, ao invólucro. Não fala quem você é em sua essência. Quem você é em sua essência. Guarde a essência daquilo que você defende. E eu me refiro especificamente, e óbvio, àquilo que Deus constituiu em você, dentro de você. Guarde os fundamentos, guarde os preceitos, guarde os mandamentos de Deus. E viva sustentado segundo a palavra, a vontade, o desejo do coração de Deus. Foi para isso que Ele te fez, te constituiu. Isso faz uma diferença nessa geração enorme. Isso vai fazer uma diferença no propósito para o qual Deus chamou você para viver. Isso vai mudar a história da sua vida. Vai mudar a história das vidas de outras pessoas, de muitas pessoas. Muitas pessoas. Fazer a vontade de Deus precisa prevalecer diante daquilo que diz respeito a fazer a nossa própria vontade, ou as nossas próprias vontades. Fazer a vontade de Deus precisa estar em evidência, cumprir a vontade de Deus. Daniel deixa claro, versículo 11 e 12, quando ele diz assim: então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te. Eu peço a você que faça isso durante 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber, só legumes e água, só legumes e água.
O intuito de Daniel, dos seus amigos, não era outra coisa senão fazer a vontade de Deus. Pergunto para você o que é que Deus quer de você, o que é que Deus espera que você faça. Aí você vai encontrar as respostas aí dentro do seu coração. Você vai encontrar as respostas buscando da parte de Deus, se relacionando com Deus, orando a Deus, se colocando diante de Deus, sendo tratado, trabalhado, aperfeiçoado, aprimorado. E Deus até nos permite que hoje esse momento seja mais um dia para isso. E nós glorificamos a Deus porque Ele tem nos permitido aprimoramento. Para todos nós é assim, tudo, em todas as coisas nós temos experiências sobrenaturais, onde nós colocamos os nossos olhos, as experiências de vida que nós vivemos, tudo isso diz respeito ao quanto nós temos vivido encharcados pela presença de Deus. É um grande charco de Deus, é um volume extraordinário e gigantesco da presença de Deus, para que a gente possa viver, para que a gente possa cumprir a vocação, o propósito, possa viver o chamado de Deus. Daniel não estava preocupado com o chefe dos eunucos, ele não estava preocupado com o dispenseiro que foi designado pelo chefe dos eunucos para servir ele e seus amigos. Está preocupado o que ia acontecer com Nabucodonosor, o pensamento de Nabucodonosor? Não era isso, não era. Daniel estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. Daniel estava preocupado em se guardar em santidade diante de Deus e ser fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. E era exatamente o quadro que eles estavam vivendo. Mateus capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: brilhe a luz de cada um de nós, brilhe a sua luz, brilhe e evidencie, seja evidenciado o brilho da sua vida, é a glória de Deus através da sua vida. E diz mais: diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. É para que as pessoas olhem para você e digam assim: ali tem um homem de valor, ali tem uma mulher de expressivo significado, expressivo valor, porque guarda os mandamentos, porque guarda a palavra de Deus, porque tem integridade. Eu não quero me referir somente à questão da integridade moral, porque a Bíblia não é um livro que trata única e exclusivamente sobre valores morais ou valores éticos, mas diz respeito à postura espiritual. Não é somente o argumento de alguém que se comporta eticamente de maneira adequada. Era o meu argumento antes de entregar o meu coração para Jesus, porque eu entendia que pelo fato de que eu havia sido muito bem educado, muito bem instruído, numa boa moral e boa ética, eu entendia que eu estava bem com Deus. Ainda que eu não tivesse declarado: Jesus faz morada em minha vida e recebe o meu coração. No meu entendimento, o fato de eu carregar algum simbolismo físico no meu corpo que fizesse menção à vida espiritual, pelo fato de que eu não sustentava nenhum tipo de vício, pela forma de vivência moralmente aceitável e eticamente aprovável, eu achava que aquilo já era suficiente. Mas não era. Deus queria mais, e o mais de Deus vai te colocar numa posição de refino, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. O homem não pode fazer absolutamente nada que por ele mesmo o coloque em melhor escala diante de Deus, se isso não vier do próprio Deus. Jesus declarou isso: porque ninguém recebe coisa alguma se não lhe for dado do céu. O Senhor, Ele derrama da presença dEle sobre a sua vida, para reposicionar você nessa vida. Olha que coisa linda, isso é extraordinário, isso é impactante, isso bate de frente, isso choca com todo tipo de comportamento, de postura das pessoas que elas vivem. Mas quando a Bíblia fala, o texto que nós recitamos de Mateus 5,16, sejam as suas boas obras, as vossas obras sejam vistas, não é pelo que você produziu, mas é pelo que Deus derramou sobre você. E agora você se torna para Deus uma vitrine,
E as pessoas vêm não para exaltar o homem. O texto fala, não, mas para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para que as pessoas olhem você e você desapareça diante da grandeza de Deus que você consegue evidenciar. Pelo tanto de Deus que está diluído, pelo tanto de Deus que está infiltrado, pelo tanto de Deus que percolou pelo seu coração. E um coração que admite essa capilaridade, onde a presença de Deus é fluida, onde a presença de Deus é derramada, e aquele coração ele absorve, ele recebe, ele se posiciona diante de Deus numa condição tal em que o Senhor mostra, esse é o modelo, essa é a postura, esse é o comportamento. Isso é transformador, isso é transformador. Isso muda a história de uma nação, isso muda a história de um mundo inteiro. Mas aí a gente espera sempre que aconteça alguma coisa com o outro, e muitas vezes nosso parâmetro diz respeito ao outro, ao que o outro faz, ao que o irmão faz, ao que o vizinho faz, o colega de trabalho faz. Mas fidelidade não diz respeito a senso coletivo, entenda isso. Fidelidade não diz respeito a uma entrega coletiva, fidelidade diz respeito a entregas pessoais, entregas particulares. Você pode até entender que muitas pessoas estão entregando fidelidade a Deus, e num contexto amplo, grande, macro, a gente vê uma atmosfera de fidelidade, mas ela não é uma entrega unificada, ela não é uma entrega coletiva, ela é uma entrega pessoal. É claro que ela se torna coletiva, está todo mundo com o coração inclinado, reclinado para amar, adorar a Deus, entregar a Deus o seu coração, sua alma, viver segundo a vontade dEle. Mas isso diz respeito a entregas pessoais, a vivências pessoais, a momentos pessoais. E claro que isso vai construir, vai estabelecer um testemunho, vai ser mais um testemunho, ou vai compor outros testemunhos, porque isso diz respeito a uma vivência, experiência. Testemunho diz respeito a experiências. Daniel, seus amigos queriam viver uma experiência em Deus, uma experiência em Deus. E se tem uma experiência que Daniel e seus amigos experimentaram, você vai ver na sua Bíblia, em Daniel capítulo 2, versículos 46 e 47, olha só para isso. Daniel 2, versículos 46 e 47, está escrito assim, ó: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Sabe que mais do que ter revelado o segredo, e isso diz respeito ao sobrenatural de Deus, o revelar segredo em sonho, revelar aquilo que estava em oculto através do sonho, foi o sobrenatural de Deus. Mas o que de fato aconteceu naquele momento foi um coração que reconheceu que Deus é o Senhor. E esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Não é o que pode ocorrer em relação a uma expectativa de uma realização pessoal, de um restabelecimento de saúde, de um reposicionamento profissional, uma boa condição financeira, de grande abastança. Não é isso. Não é isso. Aí eu me lembro que Jesus dizia assim: olha, essas coisas que vocês estão procurando, o que é que vai comer, o que é que vai beber, com o que é que vai se vestir, todo mundo procura, os gentios procuram, todo mundo procura, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, porque as outras coisas elas complementam. Quando Jesus fala que são acrescentadas, Ele está dizendo que elas completam, elas fazem parte, são itens acessórios da vida, porque da terra não se leva. A roupa do corpo ninguém leva, então é acessório. Existe por um tempo. O que se come, o que se bebe, transitório. Tudo isso fica.
mas existe algo que vem da parte de Deus, que é eterno, e que aperfeiçoa, e que aprimora, e que renova, e que fortalece. Esse foi o grande acontecimento, foi porque Nabucodonosor reconheceu: Daniel é o seu Deus. Daniel, tudo que eu vivi aqui em relação à espiritualidade caiu por terra, Daniel, porque eu conheci agora quem é Deus de verdade, porque eu entendi agora quem é Deus de verdade. Quando Daniel, ele foi cercado de tantas honras por Nabucodonosor, foi apenas uma forma, uma maneira de Nabucodonosor extravasar o desejo de gratidão dele. E obviamente que ele olha para Daniel, para os seus amigos, como a representatividade física de algo que era sobrenatural e invisível, milagre de Deus. Mas imagina o coração de Nabucodonosor, incrédulo em relação ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel, ao nosso Deus. Ele incrédulo, mas precisando expressar o seu ímpeto de rei. O rei reconhece, o rei valoriza, o rei não deixa de validar alguma coisa que ele aprova. O rei tem que fazer alguma coisa. Então Daniel foi reconhecido, foi honrado. Agora imagina o que Deus quer fazer na sua vida. E eu falo isso não para estimular ou alimentar alguma expectativa que tem a ver com a vaidade humana. Eu não quero, creia em nome de Jesus, eu não quero fazer apologia, alguém viver um relacionamento pelo que vai receber, pelo que Deus vai fazer, porque senão isso seria um grande paradoxo. Não, eu estou alimentando, na realidade, um discurso onde o relacionamento com Deus, ele é mais importante do que tudo. Ele é mais importante do que aquilo que você tem para comer hoje. Ele é mais importante do que aquilo que você tem para vestir hoje. Isso é mais importante do que as suas posses, do que as suas conquistas. É mais importante do que os seus projetos traçados segundo a sua vontade. O plano de Deus, os planos, os projetos, propósitos de Deus, a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Mais importante do que qualquer outra coisa. E é o que Deus espera ter de você, o lugar onde Ele possa reinar. Deus quer reinar, reinar sobre vidas, reinar sobre corações. E quando Ele reina no seu coração, você não é mais senhor de si mesmo. Você já não se assenhora da sua própria vida. Você já não diz mais o que você vai fazer. Gálatas 2:20, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus agora determina, declara, estabelece qual é a vontade do Senhor. Talvez esse seja um grande exercício e um grande desafio também. Exercício diário para que o nosso ímpeto de imperialistas, eu vou fazer, a nossa presunção, eu vou realizar, eu vou conquistar, isso não sobrepõe a vontade de Deus. Porque talvez você queira alguma coisa que não é o que Deus quer. De repente você está aprovando o que Deus reprovou. De repente você está apagando aquilo que Deus assinou como decreto permanente, perpétuo. Viver a vontade de Deus é assumir o compromisso de andar segundo aquilo que nós também defendemos. Assuma a sua fé, assuma aquilo que você declarou com o seu coração, e não foi momentâneo, não foi por obra da emoção. Você não vai se sentir mais feliz pelo momento de agora, de repente, porque você vai ligar a televisão e vai ver alguma coisa que vai trazer um sentimento de alegria. Não diz respeito a festas populares, onde as pessoas acham que por tocar uma música ou por elas dançarem por algum momento, os problemas estarão resolvidos. Nós encontramos o sentido da vida quando nós olhamos para dentro de nós e vemos onde Deus está posicionado em nós e onde nós estamos posicionados em Deus. Que espaço, que lugar Deus ocupa em você, e que espaço e que lugar você ocupa em Deus. Em Deus.
A melhor coisa que poderia ter acontecido na vida de Daniel, a melhor circunstância que poderia ser o grande resultado de toda aquela ambiência, de todo aquele cenário, era o que aconteceu. Assim a gente influencia pessoas. Você quer influenciar alguém? Nós vivemos a geração dos influencers. Quer influenciar alguém? Influencie pelo que Jesus te influencia. Influencie pelo valor do Evangelho que está disseminado em você, na sua alma, no seu coração. Quer influenciar de verdade? Influencie pelo que representa o Evangelho em cada um dos seus dias de vida. Guarde o seu coração em fidelidade diante de Deus. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Guarda a sua vida diante do Senhor. Você não precisa de nada produzido por quem quer que seja, senão o Senhor, para trazer alegria, júbilo, prazer de viver uma vida plena e abundante que foi declarada por Jesus Cristo. Você só precisa viver segundo a palavra dele. Você só precisa viver conforme a direção do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro em nome de Jesus, que tão certo quanto vive e reina o meu Senhor, em cuja presença dele eu vivo e eu estou, eu creio em nome de Jesus, que a maior alegria que você vai viver no dia de hoje, ela estará fundamentada, estará calçada pela palavra dele. Calçada, fundamentada pela palavra dele. O melhor que você vai viver nesse dia, ou está vivendo nesse dia, ou talvez até você já tenha até desfrutado, até então foi o seu melhor momento, foi fundamentado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é para sempre. Ela é para sempre. E Deus quer o seu coração, não é só por um momento. Ele quer produzir satisfação, bem-estar de vida, não é por um momento. Ele não quer realizar, executar, fazer só por um momento. Ele quer fazer algo que mude para sempre a sua história de vida, a história da sua família, a história do seu círculo de relacionamento, parentela, vizinhança, ambiente de trabalho. Deus quer realizar através de você algo que talvez seus olhos ainda não tenham nem visto ainda. Talvez não tenham nem observado, talvez o coração não tenha nem entendido de fato. Mas põe os seus olhos, os olhos da fé, para vislumbrar a grande obra que o Senhor tem, que Ele precisa fazer na sua vida e através da sua vida, quando você se posiciona em fidelidade diante do Pai.